Boa noite a todos. Vamos orar, para a gente dar início a mais esse estudo. Deus, Senhor nosso, nós aqui estamos reunidos e unidos em corpos e em almas para mais uma vez estudarmos a obra espírita, sempre fundamentada no Evangelho Redentor. Auxilia-nos, ó Deus, no entendimento em mais esse estudo, como tivemos com o estudo anterior. Assim seja. Bom, hoje nós vamos continuar com o tema medo, que é a terceira parte, que o Hamed escreve a respeito. Como o capítulo é pequeno, eu vou ler ele todo e depois nós vamos comentar. Dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, a mais grave é a incerteza de nosso valor pessoal e as crenças de baixa autoestima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância. Aqui é o que o Hamed faz de citação do próprio texto, Ele encabeça o texto com essa citação. Quando estamos envolvidos pelo temor, não conseguimos avançar. Deixamos de ter ideias inéditas, de viver experiências interessantes e conhecer novas criaturas. Dessa maneira, apesar de o banquete da vida sempre ser oferecido a todos de forma semelhante e harmônica, ele passa despercebido. Referindo-se à vida social, esclarece-nos a obra basilar da codificação. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Uma das manifestações do medo mais problemáticas para as criaturas humanas é a denominada fobia social ou agorafobia. Etimologicamente, a agorafobia significa medo da praça. Ágora igual praça, palavra oriunda do grego. É o pavor de fazer o que quer que seja em público. Conceituamos fobia como sendo um medo superlativo e desmedido, transferido a indivíduos, lugares, objetos e situações que naturalmente não podem provocar mal algum. Quando a agorafobia se torna crônica, começa a atrapalhar a vida dos indivíduos em todas as áreas do relacionamento humano. O fóbico social receia ser julgado e avaliado pelos outros, pois os comportamentos que mais teme são falar, comer e ou beber diante de outras pessoas, frequentar cursos, palestras, festas, cinemas, ou seja, qualquer atividade social em lugares movimentados. Dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, a mais grave é a incerteza de nosso valor pessoal e as crenças de baixa autoestima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância. O sentimento de inferioridade é o grande dificultador dos relacionamentos seguros e sadios. Esse sentimento produz uma necessidade de estarmos sempre certos e sempre sendo aplaudidos pelos outros. Tememos mostrar-nos como somos e escondemos nossos erros, convencidos de que seremos desprestigiados perante nossos companheiros e amigos. Dissimulamos constantemente, fazemos pose e forçamos os outros a nos aceitar. Quanto mais o tempo passa e permanecemos nessa atitude íntima, mais a insegurança se avoluma, chegando a alcançar tamanha proporção que um dia passará a nos ameaçar. Dessa forma, instala-se gradativamente a fobia social, ou seja, o medo que desenvolvemos pelos outros, portanto, representar papéis e scripts que não eram nossos. Tabus, irrealidades, superstições, mitos, conceitos errôneos e preconceituosos que assimilamos de forma verbal ou pelos gestos, abrangendo os vários setores do conhecimento humano, como as regras sociais, as higiênicas,
as alimentares e as religiosas, são propiciadores de futuras crises das mais variadas fobias. Diversas matrizes do medo se fixaram na vida infantil. Os pais autoritários e rudes que estabeleceram um regime educacional duro e implacável, impondo normas ameaçadoras e punitivas, criaram na mente das crianças a necessidade de mentir e fantasiar constantemente. Dessa maneira, elas passaram a viver de forma que agradassem a todos, numa enorme necessidade de aprovação e numa atmosfera de insegurança. Tais crianças poderão desenvolver no futuro fobias, cujas causas são a doentia preocupação com o desempenho sexual, o exagerado cumprimento de obrigações impostas pela sociedade, uma megalomaníaca atuação profissional, a fanática observância a crenças religiosas perfeccionistas e o procedimento extremista de estar sempre correto em tudo o que fala e faz. O cortejo dos fenômenos fóbicos poderá ser oriundo de conflitos herdados das existências passadas, dos sofrimentos expressivos vividos no plano astral e dos assédios de entidades ignorantes. Mas a matriz onde tudo sempre se interliga e que deverá ser trabalhada e tratada é a consciência comprometida e limitada dos indivíduos em desajuste mental. O medo será sempre a lente que aumentará o perigo, segundo a excelência do pensamento de Tito Livio, historiador latino nascido em 59 a.C. Quanto menor o medo, tanto menor o perigo. E agora vamos aos nossos comentários, né? No segundo parágrafo, né, quando o Hamed cita a questão 766 do Livro dos Espíritos, que é a pergunta que Kardec faz: a vida social está em a natureza? E a resposta dos Espíritos foi: Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Aqui nós lembramos que o filósofo Aristóteles, no seu livro Política, ele já dizia, né, que o ser humano é um animal político, isto é um animal, somos animais que convivemos, né, em sociedade, somos animais racionais que não fomos feitos para estarmos sós, né? E nós vamos ver isso também na Bíblia, né? No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Aqui é um símbolo, né, em termos estritamente psicológicos, dessa necessidade de convivência social que nós seres humanos temos. E isso, né, aqui, esse trecho da Bíblia, né, no livro Gênesis, capítulo 2, versículo 18, né, se linka com o estudo que o Paulo Marcelo fez anteriormente, né, falando das mulheres, né, que Jesus elevou a dignidade de ter os mesmos direitos, né, que os homens. É assim, em Gênesis, se coloca a mulher como a figura, né, que é a parceira, que é a companheira, que é essa ajudadora idônea, isto é, né, aquela parceira, companheira, cúmplice, enfim, né. Todas são assim? Não, também todos os homens são bons? Também não, né? Aqui nós estamos falando só da figura bíblica que diz dessa convivência em sociedade, né? E deixando claro aquilo que nós todos sabemos, né? O núcleo da sociedade, a matriz é a família, né? E começa ali, né, com um casal. Avançando no terceiro parágrafo, ele diz, né, da própria etimologia da palavra agorafobia, né, que vem do grego ágora, que é praça, fobia, que é terror, né, que é um medo enorme de situações que naturalmente não tem nenhum perigo, né.
A própria etimologia, a própria origem da palavra diz, né, da sua estrutura, né? E a pessoa que tem uma estrutura psíquica num transtorno de ansiedade, né, no caso um transtorno de ansiedade social, né, ou fobia social, a própria etimologia, a própria origem da palavra diz, né, define bem o que é isso. E aqui no quarto parágrafo ele vai dizer, né, quando a agorafobia se torna crônica, começa a atrapalhar a vida dos indivíduos em todas as áreas do relacionamento. E aqui eu trouxe esse livro aqui, Mentes Ansiosas, né, da Ana Beatriz Barbosa, vou colocar aqui também para o pessoal que está online vendo, onde tu tem? Ah, depois eu te empresto. Emprestar é um prazer, mas devolver é um dever. Olha. Eu lembro do amigo Mauro lá da Web Rádio, né? Que a gente sempre agradece, né? Os estudos que saem lá. Em alguns livros dele vinha escrito assim: prestar é um prazer, devolver é um dever. Emprestava e a pessoa geralmente devolvia. Empresta 1.000, perde 1.000. Não, depende, né? Depende, né? Nunca devolve. Depende. E aqui, nesse livro Mentes Ansiosas, para falar dessa questão que o Hamed fala, né? Quando a agorafobia se torna crônica, começa a atrapalhar a vida dos indivíduos em todas as áreas do relacionamento humano. A Ana Beatriz Barbosa, no capítulo 10º desse livro, ela vai dizer o seguinte: a ansiedade excessiva na presença de outras pessoas é o principal sintoma do transtorno de ansiedade social, que está diretamente relacionado com o medo de ser avaliado de modo negativo pelos demais, podendo se apresentar de forma circunscrita ou generalizada. Na circunscrita, como o nome já sugere, a ansiedade excessiva é restrita a poucos eventos, como comer ou falar em público. Já no tipo generalizado, a ansiedade exacerbada ocorre em grande número de situações sociais: falar com estranhos, ir a banheiros públicos, falar com pessoas hierarquicamente superiores ou em quaisquer circunstâncias nas quais a pessoa possa ser observada, avaliada ou julgada. E aqui ela vai trazer um caso clínico, né? Eu gosto muito, enquanto psicanalista, de estar vendo esses casos clínicos, porque são exemplos práticos, né, do que acontece. Olha como que o transtorno de ansiedade social prejudica, né, quando a agorafobia ou fobia social crônica, né, prejudica a vida de uma pessoa. Carlos é comerciário, tem 29 anos e resolveu procurar a ajuda quando já havia passado por um longo período de sofrimento. Sobre isso ele relata: sou muito tímido, aliás, sinto que é mais do que isso, porque não consigo ter contato com muita gente. Em todos esses anos, evitei pessoas que não conheço, preferindo ficar em casa a frequentar lugares onde poderia me divertir um pouco. Terminei meus estudos do colégio, mas não tive forças para enfrentar a faculdade. Sempre que precisava perguntar alguma coisa ao professor ou colega, minha voz começava a tremer e me dava um branco total. Passava a maior vergonha e meus colegas me ridicularizavam. Até tentei fazer cursinho, mas era muito difícil permanecer na sala de aula. Não conseguia abrir a boca e minha vontade era sair correndo dali. Falar com alguém é um verdadeiro suplício. Fico muito tenso, transpiro bastante e meu coração dispara. Trabalho desde os 19 anos na empresa da família, que é meu porto seguro, mas sempre evito ter contato com os clientes. Perdi várias namoradas, pois nunca sei começar direito uma conversa. Parece que não tenho assunto e fico sem jeito. Todas as tentativas foram absolutamente frustradas e sinto que sou a pior pessoa do mundo.
preciso de ajuda. Isso não pode ser normal. E aí ela diz, né, pode-se observar, portanto, que o transtorno de ansiedade social costuma causar grandes prejuízos na vida profissional, escolar, social e afetiva das pessoas. Algumas delas até conseguem ir a uma festa ou mesmo fazer novos amigos, mas apresentam ansiedade extrema para falar, comer ou escrever na frente de alguém. Outras, porém, chegam a evitar toda e qualquer situação social. O sofrimento é grande. Não importa em qual situação o indivíduo fica ansioso demais, mas sim a forma, a intensidade e a quantidade com que o medo afeta a sua vida. Quer dizer, ele começa, o Carlos aqui, a falar que ele é muito tímido, só que a fobia social não é timidez. Timidez é algo que dentro da psicologia não é ainda muito bem conceituado, não é muito bem definido o que é. Mas sabe-se que é natural em uma entrevista de emprego, em uma festa onde nós somos convidados, mas não conhecemos muitas pessoas, que haja uma timidez, né? Que haja uma leve insegurança, uma ansiedade natural, né? Como ao fazer uma prova para um concurso, ao prestar um vestibular, isso é natural. Agora, quando entra nesses sintomas que o Carlos apresenta, sudorese, né? Querer ficar quieto porque se considera que sempre vai ser desaprovado por alguém, está sempre olhando as pessoas e pensando que vão julgar, né, a ele, isso realmente já faz parte de sintomas do transtorno de ansiedade social, que traz aí a necessidade de aprovação, né, extrema e absoluta pelos outros, traz a expectativa constante de avaliação negativa que os outros possam fazer, né? A desaprovação é vista como uma tragédia, e a pessoa fica ruminando. Quando ela comete gafes sociais, por exemplo, ela fica ruminando, ela fica o tempo todo pensando sobre aquele processo que ela vivenciou, né? Numa ansiedade natural, chamada ASN, ansiedade social normal, né, a pessoa não apresenta esses sintomas. Ela tem uma necessidade moderada e não absoluta nem extrema de aprovação pelos outros. Ela apresenta uma expectativa de aprovação em relação aos outros, mas não é uma expectativa que já tem uma negatividade ali enraizada. Ela tolera a desaprovação. O fóbico social não. Gafes sociais são esquecidas com relativa naturalidade. Já o fóbico social, ele remói na forma de pensamentos obsessivos, acompanhados de tristeza e auto-recriminação. E as reações duvidosas dos outros são interpretadas com razoável flexibilidade pela pessoa tímida, mas pelo fóbico social, as reações duvidosas dos outros sempre são interpretadas de forma negativa, né? O fóbico social não interpreta as reações negativas dos outros, negativas não, duvidosas, né, de outros, com uma flexibilidade, né? A pessoa tem uma opinião dela, a pessoa pensa daquele jeito. Não, uma reação duvidosa de uma pessoa com relação a uma atitude de um fóbico social, isso gera para o fóbico social uma dificuldade imensa de flexibilizar isso. Sempre vai se colocar num ponto muito negativo, né? A pessoa duvidou de mim porque eu não presto, eu sou uma pessoa horrível, eu não sei fazer nada direito, eu não fiz bem. E aí isso gera dificuldades, né, na vida dessas pessoas. E aqui o Hamed vai colocar agora, né, algumas causas
lá no parágrafo 10, quando ele diz assim: diversas matrizes do medo se fixaram na vida infantil. Os pais autoritários e rudes que estabeleceram um regime educacional duro e implacável, impondo normas ameaçadoras e punitivas, criaram na mente das crianças a necessidade de mentir e fantasiar constantemente. Dessa maneira, elas passaram a viver de forma que agradassem a todos, numa enorme necessidade de aprovação e numa atmosfera de insegurança. Tais crianças poderão desenvolver no futuro fobias. Quer dizer, crianças são pais muito autoritários, né? Pais aí podem ser pais, pode ser pais, uma mulher, pode ser um casal homoafetivo, pode ser um avô, uma avó, pode ser um padrasto, uma madrasta, pode ser tio, tia. A figura representativa de pai e de mãe para aquela criança vai levar, né, se for muito duro, um regime educacional muito implacável, as regras muito rígidas, não há flexibilidade, não há diálogo, né? Falar para a criança: você faz o que eu mando e ponto, obedeça, né? Isso não obedece, muitas vezes em castigos ou mesmo a criança apanha, né? Isso pode levar a se formar um adulto fóbico e que vai ter uma necessidade de agradar a todos. E por que essa necessidade de agradar a todos? Porque quer ser aprovado. Quer ser aprovado por quem? Quer ser aprovado por companheiro, por companheira. Por isso essa questão que o Hamed coloca aqui de se ter uma preocupação doentia com o desempenho sexual, por exemplo, né? Que é a questão da aprovação. O meu parceiro, a minha parceira tem que me aprovar na intimidade. Preciso ser aprovado. Então eu tenho que ter um desempenho sexual excelente. Exagerado cumprimento de obrigações impostas pela sociedade, né? Todas as regras sociais têm que ser cumpridas de forma a não deixar nenhuma imperfeição. Não se pode, por exemplo, acontecer com uma pessoa com transtorno de ansiedade social ou fobia social, o que geralmente ocorre aqui no Brasil, né? Nós marcamos um horário para uma festa, um foco social, se ele conseguir, ele vai chegar na hora marcada, para dizer de sua pontualidade, que ali é um símbolo de perfeição. Não chegar atrasado, não. Não vou chegar atrasado, as pessoas vão reparar em mim, vou chegar na festa. Hã? Pois é, o dono da festa chega, a não ser que for na própria casa, mas mesmo assim está tomando banho, né? Aparecer depois, né? Mas sem preconceitos, mulheres então atrasam muito, né? Não. Agora não mais. Não vai não sei. Mas a noiva tem que atrasar no casamento, né? É a tradição, né? E essas obrigações também, esse é um dos exemplos, né? A questão de ser megalomaníaco quanto à atuação profissional. Os workaholics, né? Os viciados, os dependentes em trabalho, né? Tem que estar tudo perfeito, tem que estar sempre produzindo, tem que estar trabalhando constantemente, tem que estar fazendo. Esses, né, são seres humanos que realmente não têm uma vida, porque a preocupação é sempre estar fazendo tudo de forma perfeita, né? Se tiver uma falha, se recriminam, e não só se auto-recriminam, pensam que outras pessoas estão observando o que os estão recriminando, que os estão julgando. A fanática observância a crenças religiosas perfeccionistas. A Bia, por exemplo, é um exemplo desse. Por que eu falo que ela é um exemplo desse? Ela está lá, mas estou falando na frente. Por que é um exemplo? Porque aqui ela estiver ao meu lado, aqui ela já chega, a disciplina, acabou, a perfeição. Mas isso é só brincadeira, né? Ela não é fóbica social. Não, mas ela está ali, ela está num outro assunto ali.
Já tá nem ligando. E aí, mas isso é disciplina agora. Uma pessoa fanática na observância da crença religiosa é aquela pessoa que, numa religião que tem os cultos, tem, né? O evangélico tem um culto, o católico tem a missa, a Umbanda tem as suas gírias, né? Candomblé, eu não sei como se fala, mas tem lá o seu momento, né, de culto, vou usar esse termo. Tem que ser tudo perfeito, né? Ó, tal horário, é dia de fazer jejum, católico, né? Eu fui criado na igreja católica, quando fui padre, eu conheço mais, né? Sexta-feira é dia de jejum. Jesus morreu na sexta, às 15 horas da tarde. Não se pode comer outro tipo de carne a não ser peixe. Então, sexta-feira o católico vai observar aquilo fanaticamente e vai comer peixe, né? E agora, se não comer o peixe, como que as pessoas vão se recriminar? Vai sofrer psiquicamente muita coisa. E sofre muito mesmo. Ela se recrimina o tempo todo e chega a dizer, como já ouvi paciente falando comigo, que mas eu fiz blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus está zangado comigo. Eu não pratiquei tal rito da religião que eu frequento. A pessoa se recrimina a tal ponto que fica numa fé cega, mas aí não é fé, aí é um transtorno psicológico que a pessoa está vivendo, que faz isso, né? E essas pessoas têm procedimentos extremistas, né? Elas estão sempre corretas em tudo que elas falam e fazem, né? Talvez eu me encaixe em casa, agora falar de mim, e eu estou falando na minha frente mesmo aqui, né? Bia escuta, fala assim, você errou. Eu falo assim, eu não erro. Eu falo para ela em casa, eu não erro. Ela tá ali olhando. Aí, eu falo brincando, né? Às vezes eu me pego falando sério. Não erro. Aí eu vou justificar. É a racionalização, que é um mecanismo de defesa para justificar o porquê se ajuda quem morre, né? Então, assim, não sou fóbico social, mas a gente sempre tem alguma coisinha, né? Como já dizia o Jacques Lacan, de perto ninguém é normal. E agora, né, falando dessas causas, ele vai citar agora as causas espirituais, que usando da questão já da predisposição que a pessoa já tenha, né, para o transtorno, que é que espiritualmente isso pode afetar, né? Nós podemos ser afetados por espíritos a exacerbarem, né? Porque eles não são a causa, exacerbarem esse transtorno. Primeiro ele vai falar que o cortejo dos fenômenos fóbicos poderá ser oriundo de conflitos herdados das existências passadas, dos sofrimentos expressivos vividos no plano astral. Uma pessoa que passou o sofrimento na existência anterior e que desencarnou, vai para o mundo espiritual, sofre lá no astral, né, nesse mundo dos espíritos, pode vir a reencarnar e trazer, né, essa dificuldade da relação social. E isso aqui é um inconsciente mais profundo que Bia falou no estudo da semana passada, né? Esse inconsciente já é profundo. Quando a gente fala em inconsciente mais profundo, nós queremos didaticamente estarmos a falar sobre uma existência ou existências anteriores. Então, o espírito, ele vem como que com medo, né, de passar situações vexatórias de novo, também com medo de errar, e pode vir, né, em algum momento de sua vida, ter um gatilho e desencadear aquela situação, né? Ou desse espírito não, né, ter uma educação também devida pelos pais, que vai fortalecer esse medo, né, que esse espírito já traz. E tem
os assédios de entidades ignorantes, né? Uma pessoa, ela tem medo, ela tem esse perfeccionismo, né? Do não errar, do fazer tudo certo, do mostrar para os outros que ela fala o certo, que ela age o certo, que ela não erra. O Carlos Bernard Louret, no livro A Obsessão e Seus Mistérios, no capítulo Áreas de Atuação Obsessória, ele vai trazer para a gente que temos 5 áreas de atuação obsessória, que são mental, psicológica, emocional, moral e corporal. Nesse caso, eu que sou um pesquisador desse assunto obsessão, né? Nesse caso aqui é uma área de atuação obsessória emocional. E o Bernard esclarece assim: este tipo de envolvimento, área de atuação obsessória emocional, visa desestabilizar o quadro emocional do obsidiado, de sorte a infligir-lhe estados de mortificação, isto é, a pessoa fica reprimindo sentimentos, exaltação passional, descontrole afetivo, tristezas e hipocondrias profundas e outras disfunções congêneres, das quais muitas vezes decorrem agripenias, isto é, a pessoa está nervosa, agitada, tem uma variação de insônia, fobias, anorexias, a par de falsas sensações de abandono e desalento sem causas aparentes. Só que, é o que a gente sempre fala, né? Só existe obsessor porque há obsedados. E o obsedado é a pessoa que abre a brecha, que ela sintoniza, que, né? Antigamente a gente falava da questão da frequência de rádio, como hoje não está muito fácil compreender isso aí, a gente fala assim, ao invés de estar ligado no Wi-Fi do Senhor, está ligado no Wi-Fi do obsessor, né? Está na rede, né? Obsessória, né? E aí, quando a pessoa está ali, vivendo um medo, está remoendo pensamentos, né? A pessoa teve dúvida de algo, fiz uma entrevista de emprego, né? Acho que não fui, ao olhar que a pessoa fez para mim, disse que eu não fui bem, eu fiz uma prova, um vestibular, um concurso, não me dei bem, fiz uma prova na faculdade, falei alguma coisa, o olhar de um colega, de uma colega, aquilo para a pessoa já condenou. Aquilo cria imagens mentais, é tudo que os espíritos obsessores querem, muitas vezes para começar a adentrar e jogar, né? Cada vez mais pensamentos de negatividade para aquela pessoa. E aí ficar jogando. Você não presta, você realmente não serve para nada, você é uma pessoa que a sociedade não vai sentir falta, né? Não precisa você ficar querendo aparecer, porque você não faz o correto. Vai fazendo com que a pessoa tenha uma baixa autoestima cada vez maior, a ponto dela não querer mais nem sair de casa, se isolar. E isso, já passando no nosso horário, só vou complementar, e isso é tratado como? Isso é tratado com desobsessão, né, dentro do campo espírita. Dentro da desobsessão, quantas vezes Alberto nas fichas de tratamento aqui, ele coloca assim, desobsessão e indica, quando ele vê que é uma causa mais física, mais orgânica, né, ele fala, ira para o Marcelo, vai ao médico. Quando é uma causa psicológica, ele está percebendo isso, tem a causa espiritual e tem a psicológica, ele coloca desobsessão e ele indicação, psicoterapia. Vai procurar acompanhamento psicológico. Por que o acompanhamento psicológico? Que é o que o Hamed esclarece aqui, ó. A matriz onde tudo sempre se interliga e que deverá ser trabalhada e tratada é a consciência comprometida e limitada dos indivíduos em desajuste mental. Então tem que alcançar essa consciência desses indivíduos desajustados, né, mentalmente.
E para isso, somente o autoconhecer-se através de um acompanhamento psicológico pode fazer com que uma pessoa venha realmente a ir melhorando, né? Ir saindo desse lugar da TAS, né? Ou do TAS, né? Do transtorno de ansiedade social. E aqui, para a gente ir terminando, eu trouxe do texto Inibições, Sintomas e Ansiedades, do pai da psicanálise, Freud. Ele fala o seguinte: o paciente agorafóbico impõe uma restrição a seu ego a fim de escapar a um certo perigo instintual, a saber, o perigo de ceder a seus desejos eróticos, pois se o fizesse, o perigo de ser castrado ou algum perigo semelhante. Mais uma vez seria evocado como se fosse em sua infância. Posso citar, à guisa de exemplo, o caso de um jovem que se tornou agorafóbico porque temia ceder às solicitações de prostitutas e delas contrair uma infecção sifilítica como castigo. Estou bem cônscio de que grande número de casos apresenta uma estrutura mais complicada e de que muitos outros impulsos instintuais reprimidos podem entrar numa fobia. Mas eles são apenas correntes tributárias que em sua maior parte se ajustaram à corrente principal da neurose numa fase ulterior. A sintomatologia da agorafobia torna-se complicada pelo fato de que o ego não se limita a fazer uma renúncia. A fim de furtar-se à situação de perigo, faz mais. Em geral, efetua uma regressão temporal à infância. O que Freud está dizendo aqui para nós, né? Ele está dizendo que o ego não faz só uma renúncia de eu não vou em tal lugar porque pode me acontecer algo de ruim. O ego não faz isso. Pode também levar a uma regressão temporal à infância, independente dos casos. Se for muito grave, Freud também fala isso, pode levar a um extremo de uma regressão infantil. Eu já tive pacientes agorafóbicos que eles regrediram a infância a tal ponto que eles não caminhavam mais sozinhos, a não ser quando tinha uma pessoa, e não era qualquer pessoa, tinha que ser uma pessoa de confiança deles, a fim de que eles pudessem ir à rua, e só iam em limites que eles conheciam, né, os arredores de suas casas, e não se colocavam para ir além desses limites conhecidos, né? E isso quer dizer o quê? Aquela pessoa é a representatividade de como se aquele paciente estivesse de volta ao ventre de sua mãe, como se fosse um feto sendo protegido, agasalhado. E aí, para um tratamento, né, e cura, claro que há medicalizações que podem, né, auxiliar. A doutora Ana Beatriz Barbosa, como médica psiquiatra, ela que cita, né, tem autoridade para isso, determinados medicamentos, né, e claro, precisa ir ao médico, né, para poder verificar, mas o tratamento principalmente é a pessoa começar a sair desse lugar e buscar fazer novas amizades, buscar sair, ir a festas, buscar ir a outros lugares que não aqueles aos quais ela está indo constantemente, ou os que ela consegue ir. Então a doutora Ana Beatriz Barbosa, para a gente terminar, ela fala ao final assim: um tratamento sério e honesto não promete fórmulas milagrosas, né? Essa é uma das coisas. A pessoa faz um tratamento, vai fazer um acompanhamento psicológico, vai ao médico, né, e fala assim: ah, doutora, quando eu vou ficar curado? No caso de saúde mental, a gente só pode falar uma coisa: não sei, depende de você, depende da gente.
Então, prometer fórmulas milagrosas, como tem gente aí diversa, né? Promete psicoterapia rápida, né? Psicólogos, hipnólogos, não, tem colegas hipnólogos que falam que a hipnose faz milagres. Não, estão errados. Muito pelo contrário, a hipnose não cura nada. Freud usava da hipnose, ele viu que não precisava mais da hipnose, né? Eu já tratei pessoas, né, com hipnose, mas não cura, elas substituíram algumas coisas, né? Tem exemplos e mais exemplos práticos sobre isso, né? Então, um tratamento sério e honesto não promete fórmulas milagrosas, mas oferece subsídios para que o paciente tenha condições de enfrentar as situações sociais e para que o medo de passar por situações constrangedoras deixe de ser um problema tão sério a ponto de impedi-lo de ser feliz. Esse é um transtorno totalmente passível de ser superado, em especial quando se tem metas e objetivos. Tenho total ciência das dificuldades vivenciadas por um fóbico social, mas é importante que ele, aos poucos, tente fazer novos amigos, participe de festas e reuniões, convide alguém especial para um encontro romântico, exponha suas opiniões diante dos colegas de trabalho, entre outras situações nas quais a capacidade de socialização faz toda a diferença. Como todo caminho que nos conduz a bons lugares, o início exige dedicação, persistência e fé. Ela abre aqui parênteses. Crença na fração divina que há dentro de cada um de nós. Fecha parênteses. No entanto, no final, você terá a certeza de que valeu a pena. Será você com você mesmo, sem medos e sem ilusões. É como pescar a vida real e essencial que sempre esteve e estará dentro de cada um de nós. Agora sim nós encerramos o estudo. Passei 10 minutos, né? 13? Ah, só, ó. Uma perfeccionista aqui. Tava falando mal de você aqui, ó. O que houve? Não, mas não falei que você tem transtorno de ansiedade social. Falando roupa suja ao vivo. Não, eu falei de mim também. Inclusive eu de frente comigo. Obrigado, Anselmo, aí pelo recado. Vamos orar, né, pra gente encerrar. Deus, Senhor nosso, Pai de infinito amor e bondade, nós estamos agradecidos por mais este momento de estudo. Que nós possamos ter tido mais um aprendizado e que também possamos entender, Senhor, que as leituras que aqui fizemos, todas elas trazem da necessidade de nós estarmos a olharmos para nós, a nos autoconhecermos, a nos autoanalisarmos a todos os instantes, a fim de que possamos estar nos melhorando a cada dia. E que o Teu Filho, Jesus, seja sempre o fundamento de toda a nossa caminhada nessa atual existência terrena e que possamos não desistir daqui para frente de estarmos junto com Cristo, realizando as tarefas que o Senhor a nós passou. Abençoe a cada um aqui presente, a cada lar aqui representado, as pessoas de outros estados e países que fazem tratamento à distância, bem como irradie as nossas vibrações benévolas para os espíritos obsessores que aqui também escutaram mais este estudo e que possam ter aprendido com este estudo, com o estudo sobre a vida de Maria de Magdala, com o irmão Paulo Marcelo anteriormente, essa necessidade que todos temos de olharmos para nós, a fim de que possamos ver no outro a face central de Deus. Assim seja.
Boa noite, quem está aqui online, capaz.